Olá, eu sou Carla Viola, eu sou terapeuta sistêmica e hoje novamente aqui no programa Consciência nós vamos falar um pouquinho sobre o câncer. A Tânia, que ela é médica antroposófica, ninguém melhor do que ela para explicar um pouquinho, né, Tânia? Qual que é a diferença hoje do olhar da medicina tradicional e a medicina antroposófica em relação às doenças, em específico ao câncer? A medicina antroposófica, ela vai considerar outras forças, que não apenas as forças físicas no mecanismo da doença. Então, na medicina antroposófica, nós vamos estudar o ser humano avaliando a sua energia vital, emocional e mental. E também consideramos muito as questões espirituais que estão ligadas ao propósito de vida daquele ser humano. Então, quando a gente vai falar no câncer, do ponto de vista da ciência material, da medicina alopática, o câncer ele surge porque um agrupamento de células começa a se proliferar, a se multiplicar, não respeitando a ordem, a organização, o todo daquele órgão e daquele organismo. Então são células anômalas, disfuncionais. Isso porque acontece uma alteração no local da célula onde é feita a proliferação, que é no DNA. Quando a gente vai olhar sob o ponto de vista antroposófico, a gente também encontra esta proliferação, essa multiplicação caótica. Entretanto, a gente percebe que tudo isso se dá num nível que não é o físico, num nível que nós chamamos de etérico ou vital. Então, esse nível etérico ou vital, ele é responsável pela forma, pela organização, pela estrutura. É como se fosse uma matriz geradora da vida. Então, é nele que estão as informações de como cada célula deve se multiplicar, né? Ele formata, ele é o plano. Então, é nesse corpo, né? Nós chamamos de corpo vital, é onde está a disfunção. Né? Então, ao invés de se ter uma forma, um molde, esse molde, esse formato original, ali naquele ponto, ele está com problema, essa informação não vai. Tá? E esse corpo vital também é responsável pela imunidade. Então, seria esse grupamento de células que começa a se multiplicar, não seguindo a ordem do todo, e um sistema imune comprometido. Então, esse sistema imune deveria identificar as células anômalas. Isso tudo assim dentro de uma explicação científica, né, Tânia? Agora, vamos fazer uma comparação com essa explicação que você deu, com o comportamento emocional, sistêmico, dentro de tudo aquilo que gerou esse câncer com um outro olhar, né? Porque a gente separa muito, né? A gente pega na medicina tradicional, é como se nós fôssemos partes separadas. Isso mesmo. Né? Agora, a medicina antroposófica não, ela junta novamente o ser humano como inteiro, né? O que é que gera essa doença, né? O emocional, o sistema familiar, tem todo um conjunto de crenças, né? De situações que vai fazer com que esse câncer venha à tona, o porquê dessa doença. Eu acho que isso é que é o bonito quando a pessoa descobre, né? Que tem um porquê por trás disso. Essa origem, ela pode vir também de fatores físicos, como lesões de algum lugar do físico, por exemplo, uma queimadura
ela danifica o físico. E ali esse corpo da forma tem dificuldade de estar ali organizando. Alguns alimentos, toxinas, como inseticidas, né? Substâncias químicas, pesticidas, inseticidas, alguns alimentos, vírus, vão interferir também nessa reprodução celular. Isso chegando do físico também. Mas isso fragiliza o físico. Mas na nossa visão, como você disse, é uma somatória de fatores para que uma doença aconteça. E a gente está verificando hoje que a questão psíquica, ela é muito importante, muito importante. Então, como eu disse, o câncer, ele começa de uma disfunção do DNA e isso não é da noite para o dia. Do ponto de vista psíquico também, a explicação seria que quando o desenvolvimento humano ele se dá pela transformação de forças de vida em forças de amor e de sabedoria. É essa a tônica do desenvolvimento. O desenvolvimento assim mais importante, onde existe um conflito muito grande entre as forças desta consciência agora com as forças ancestrais, é principalmente nos primeiros anos de vida. Muito importante, até os 21 anos isso processa, mas nos primeiros 9 anos é muito importante, né? O primeiro setênio, o segundo setênio, a pessoa vai adquirindo hábitos, crenças, porque vai sendo educado por aqueles ancestrais e muitas coisas que deveriam ter sido transformadas vão sendo reforçadas. Vai repetindo a mesma história. Vai repetindo. Então, no momento, alguns traumas, algumas experiências difíceis que trouxeram dor lá na infância, elas não existe essa transformação dessa intensa vitalidade por forças de consciência, por percepção psíquica. E aquela ideia, aquela emoção, aquela informação, ela fica ali. Num corpo onde está tendo uma transformação. Né? Então, aquela ideia, aquela emoção vai ficar ali até um momento, futuramente na vida, onde eventos estressantes, situações de superação provocativas vão acontecer e vão ativar aquela memória, vai trazer à tona. E, dependendo da intensidade da dor e da maneira como essa pessoa vivencia essa experiência, poderá acontecer uma doença ou o câncer. Então, como a gente pode ver, toda doença, o câncer, ele é uma história que não foi transformada. A doença, ela vem dentro da constelação sistêmica também com aquela força de pedir socorro, né? Aquela coisa assim, olha para isso. Né? Você não está olhando para essa dor que você carrega junto com o seu sistema familiar. Porque teve uma constelação que eu fiz ontem, eu achei muito interessante. O pai suicidou quando a pessoa tinha 3 anos, essa minha paciente. E hoje ela reproduz a morte desse pai com todos os maridos que viveram uma história parecida, onde os pais também perdeu o pai, né? E ela vem trazendo dentro da vida dela todos esses homens numa pulsão de morte, revivendo aquela dor que ela teve aos 3 anos, né? E ela já passou por um câncer, ela já passou por histórias trágicas. Então, olha como vem essa memória. Isso é muito importante, porque a experiência traumática, ela gera uma conclusão sobre o outro, né, a vida. E a pessoa decide, a partir daquele momento, inconscientemente,
a agir com algumas defesas, algumas reações agressivas por medo, né? E essa maneira reacional, essa maneira de ver o outro, ver a vida, de sentir o outro, a vida e de agir, que nasceu da experiência de dor, é que alimenta as células. Então, o trabalho para qualquer doença, e o câncer, é uma mudança de comportamento e de visão de vida. Então, é isso que é importante. Também esse é o diferencial da medicina que visa só, que analisa só os agentes físicos como nutridores da doença ou causadores da doença, e uma medicina mais ampliada, integrativa, como as práticas como constelação, medicina antroposófica, dentre tantas outras, meditação, né? O foco do médico, do terapeuta tem que ser este, né? Então, por trás desse câncer tem uma história de dor, e esta história de dor está sendo ainda reproduzida no cotidiano da pessoa. Então, em vez dela já estar atuando conforme a nova proposta de vida dela, ela ainda vive atuando no passado, conforme experiências passadas. É exatamente isso. A diferença, a gente vem trazendo assim, eu venho fazendo entrevistas com pacientes que já passaram, né, pela Tânia, por mim, e é um trabalho integrativo, né, Tânia? Não adianta a pessoa ela olhar para a doença que ela está vivendo, ali no caso do câncer, só cuidando da parte física, né? Porque ela tem que olhar por um todo. O que gerou essa doença? O que está por trás dessa doença? Né? O que eu preciso aprender com essa doença? Eu falo, esse é o objetivo aqui da gente estar batendo esse papo. É para que você possa olhar para tudo isso que você está passando com uma outra consciência. Porque as pessoas, elas veem a doença como algo que veio para destruir. Isso, não é. É para se superar, né? Exatamente. É muito importante, viu? As pessoas perceberem que a doença é o inconsciente. Enquanto a doença está ativa, a pessoa, às vezes, muitas vezes, não percebe nada no psíquico. Embora a gente tenha percebido que as pessoas estão mais perceptivas, mas às vezes a pessoa fala, não, mas não tem nada por trás disso, porque eu não vejo. Não vê mesmo, muitas vezes. Então, a dor é muito grande, né? E fica bem... Tá ali. Ela tá, houve uma opção até para acelerar o processo de desenvolvimento, de que aquela dor da alma tão sofrida fosse se eliminada e transformada por uma doença física. Também é uma maneira amorosa da pessoa superar. Né? Com certeza. Mas com esse entendimento, né, deve-se procurar essas terapias, essas medicinas que visam um olhar mais ampliado. Porque aí o que vai fazer? Vai fortalecer a pessoa, né? Ampará-la para que ela possa, a alma dela possa se abrir e ela entrar em contato com essa questão tão difícil. Transformar essa dor em uma outra experiência. Né? Porque a dor, ela vem para isso. Não é? É uma sacudida que te dá ali, gente, vamos acordar. Né? Porque na realidade a doença vem para o corpo como o estágio final mesmo, né? Porque a alma já não está dando conta, não cabe mais naquele corpo. A alma não está dando Exatamente. É um pedido de socorro mesmo, é um alerta, é uma sacudida. Ou aprende, se não for no amor, vai na dor. Sim, porque o cotidiano desta pessoa está difícil. Ela não está feliz, ela não está bem, ela só não se apercebe muito disso, não olha muito para isso.
Então a alma está em muito sofrimento mesmo. Porque a doença ela não pode ser vista só em um aspecto, né? A pessoa ela precisa olhar exatamente para aquilo que a vida está mostrando que exige mudança, né? E esse trabalho é um trabalho a longo prazo, né? As pessoas, principalmente quando estão nessa pulsão da morte, né? Porque a pessoa ela se vê naquele momento entre a vida e a morte, né? Ela para realmente ver ali assim, a morte está me chamando, né? Ou é a morte de antigos paradigmas, não, ou é a morte de coisas que não cabem mais na sua vida, porque a gente vê a morte como se fosse um final de tudo, né? Na realidade a morte ela é o fim de um ciclo. Bom, gente, a gente vai encerrando esse bate-papo, mas terão outros, é só você ficar ligado aí no canal para que você possa aí conhecer experiências de pessoas que já passaram por momentos difíceis. Nós temos um trabalho também com uma equipe multidisciplinar fantástico. Se você quiser conhecer, o telefone está no seu vídeo, é só entrar em contato. E a dica é que você olhe para esse momento difícil, né, e busque ajuda, gente. Ninguém consegue mudar sozinho. Aliás, nós estamos nesse planeta, todo mundo junto é para isso, né? Para um dar a mão para o outro, porque eu sou a sua extensão, né? Todos nós fazemos parte desse sistema. Então, nada melhor do que unir aquelas pessoas que compartilham com a mesma frequência, né? Para evoluir junto. E a dica é, vamos olhar para a doença de uma outra forma. Vamos olhar para a doença como uma oportunidade de transformação, porque ela é isso, né? E hoje, cada vez mais, nós estamos tendo profissionais e ferramentas que conseguem mostrar que a doença é apenas um ciclo que está se encerrando para nascer um novo e uma transformação incrível na vida. Para aqueles que não estão doentes e também para as mães e os pais que estão recebendo crianças e educando os filhos, vamos educar, vamos procurar uma nova educação que privilegie o desenvolvimento da autonomia, da liberdade e está cada vez mais educando esse ser humano para uma vida mais natural, mais essencial, né? Porque através da prevenção nós evitamos todas as doenças, né? Então, buscar uma abordagem complementar desde os primórdios da vida para já ir observando as questões emocionais, os conflitos, os traumas que já começam a aparecer lá desde a gestação. Eu costumo dizer que a prevenção é